Gente linda, a paz. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Tô brincando. Não, a pergunta foi outra. A pergunta foi a seguinte: Ô Dani, a pessoa que é nova criatura, a pessoa que nasceu de novo, ela peca? A pessoa que crê em Jesus, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que se diz cristã, será que ela peca ou não? De certa forma não. De certa forma ela não peca. Se você pegar o texto de João no capítulo 16, no verso 9 e 10, Jesus ele fala que quando ele for de volta para o céu, ele vai nos enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo vai entrar no coração do ser humano e vai convencer o homem de três coisas. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito de Deus ele vem e ele penetra no seu coração através da pregação do Evangelho que alguém falou para você, o Espírito Santo ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o interessante é que Jesus fala o seguinte: vai te convencer do pecado porque vocês não creem em mim. Então você está querendo dizer que Jesus disse que o pecado então é não crer nele? É isso? Exatamente isso. Do ponto de vista da fé, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é a realidade dessa vida, Ele é a beleza dessa vida, você é tirado do pecado, você não é mais contado como um pecador, você é tratado como um filho. Só que do ponto de vista da falibilidade humana, do ponto de vista das transgressões e do ponto de vista da conduta desobediente, a gente ainda continua preso porque essas condutas existem na nossa carne. Então a gente ainda continua pecando mesmo depois de ser tirado do pecado. Dani, só que a gente não pode deixar de falar também a diferença da pessoa que ela crê em Jesus e da pessoa que ela só acredita em Jesus. Né? Porque quando a pessoa ela diz que ela crê em Jesus, ela automaticamente ela tem uma transformação radical de vida. Ela tem uma transformação de mente. E isso, por consequência, vai mostrar a diferença nas atitudes dela. Porque quando a pessoa ela só acredita, né? Se Jesus é só algo em que você acredita, isso vai só somar capacidade mental para você, você só vai ter mais informação sobre o assunto, mas isso não vai trazer mudança de vida. A diferença é bem grande entre uma pessoa que acredita em Jesus e uma pessoa que crê em Jesus. O profeta Ezequiel, ele fala no capítulo 36, no verso 26 e 27, ele fala que Deus, ele tirará de nós o espírito velho. Ele removerá de nós o coração de pedra. Diz que ele vai colocar em nós um coração de carne. E diz que ele vai colocar em nós o seu Santo Espírito. Para que nós andemos nos seus mandamentos. Para que nós andemos em novidade de vida. Para que a gente ande com uma transformação total de mente. Para que agora a gente queira depender e a gente queira agradar ao Senhor Jesus. A prova de que isso é verdade na sua vida está no verso 31 desse mesmo texto. Ezequiel 36, 31. Ele fala o seguinte: vocês se lembrarão dos vossos caminhos antigos, vocês se lembrarão das suas condutas passadas e vocês terão nojo da vida que vocês tinham. Se o seu sentimento para com o pecado agora é de nojo, eu não quero mais. Sei que eu fiz, sei que eu errei, transgredi, mas eu não quero mais. Isso é sinal de que o Espírito está em você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é sinal de salvação. Tem muita gente que me fala que mesmo depois de pecar, quando ela acaba de pecar, ela não tem coragem de ir até Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu te digo com toda a certeza do mundo que Deus te ama e que Ele te perdoa independente do pecado que você cometa. Isso é sinal de amor, isso é sinal de perdão. Só que se você peca, se você permanece no pecado, já com a mentalidade de que Jesus vai te perdoar, se você ouvir na palavra que diz que se você pecar e você orar e pedir perdão, você é perdoado, de João 1, verso 9, ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e de nos purificar de toda a nossa injustiça. Se você descansar nessa palavra com malandragem, então é sinal de que você não está crendo direito. Mais ou menos assim: não, eu vou lá fazer aquilo, mas eu já sei que depois eu tenho um Deus que me perdoa do que eu estou fazendo. É diferente de um cara que tropeça e fala: Jesus, eu não queria ter feito isso. A segurança que a palavra nos dá é de que mesmo que a gente ainda seja falho, isso não quer dizer que nós não estamos rumo ao céu.
Porque a palavra de Deus em Filipenses 1,6 fala que aquele que começou em nós uma boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então até o dia que a gente morrer ou Jesus vier nos buscar, a gente vai estar passando por um processo de transformação para estar cada vez com menos refém da influência do pecado em nossas vidas. Você nunca pode esquecer de Romanos 8,1. Ele fala o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais inferno para quem creu e permanece em Cristo Jesus. Só que o verso 2 desse texto de Romanos 8 já completa, falando o seguinte: os que já não mais andam de acordo com a carne, mas andam de acordo com o Espírito. Toda a certeza de que a palavra de Deus habita em nós e de que nós somos salvos e de que o pecado é algo vencido e que o nosso rumo agora é o céu e o nosso porto seguro é estar com Jesus, toda a certeza dessa está na nossa necessidade que a gente passa a ter de depender de Jesus. A gente quer diariamente estar com Ele. A gente quer estar sempre junto, a gente não quer mais afastar. Mesmo que a gente venha fazer coisa errada, a gente corre pro colo do Pai e pede perdão e quer acertar. Esse sinal, essa mudança de vida inexplicável que o Espírito de Deus traz sobre todo aquele que de fato crê, esse é o maior selo de carimbo que o nosso passaporte tem de que a nossa casa é a eternidade, cara. Que nós passamos da morte para a vida. A obra maravilhosa que Jesus faz em nós é nos livrar dos 3 P's do pecado. Os 3 P's. Ele nos livra, primeiro, da penalidade do pecado. Não tem mais inferno sobre todo aquele que crê. Porque Jesus levou a nossa morte para nós levarmos a vida dele. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que era sobre mim, Jesus levou junto comigo. Para que quando ele morra, eu morri. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Romanos 6,3. Ele levou minhas transgressões, Ele levou os meus pecados, Ele levou o meu castigo e Ele levou a minha morte. E eu recebi a vida eterna que habita somente em Jesus, porque Ele é a vida. Segundo P, Ele me livra do poder. Diariamente eu estou cada dia mais livre do poder do pecado. Quanto mais eu me achego a Deus, menos o pecado consegue agradar e seduzir os meus ouvidos. Quanto mais perto eu estou de Jesus, quanto mais eu leio, mais eu oro, mais eu prego, mais eu estou junto dos irmãos da igreja, quanto mais eu estou ouvindo pregação, quanto mais eu levo a minha mente cativa a Cristo, quanto menos o pecado consegue influenciar minha cabeça e menos o pecado consegue influenciar meu coração. Porque eles estão cheios de Jesus. E o terceiro P que Jesus me livra é da presença do pecado. Porque o dia que o perfeito vier, o imperfeito deixa de existir. Isso está em 1 Coríntios 13. O dia que Jesus voltar e me chamar, bem-vindo, bendito do meu Pai, vem possuir por herança a terra que te está preparada desde a fundação do mundo. A hora que ele virar e falar o meu nome, Dani, vamos para casa, eu vou entrar num reino eterno e celestial e perfeito e fantástico, onde não tem mais pecado, não vai mais ter dor, não vai mais ter choro, não vai mais ter aflição, não vai mais ter medo, não vai mais ter maldade, não vai mais ter remorso, não vai mais ter decepção, não mais vamos ficar cansados, não mais vai ter inveja, não vai ter mais olhar maldoso, não vai ter nada disso. Porque lá eu vou estar absolutamente livre da presença do pecado que tão de perto nos rodeia. De tão de perto quer tentar pegar a gente. Mas que em nome de Jesus até o fim você vai permanecer fiel e ele não vai conseguir. Então, para resumir, a nova criatura, afinal de contas, ela peca ou não peca? Por um lado, não peca. Porque a partir do momento que cremos em Jesus, nós saímos da ignorância do pecado. Mas por outro lado, eu ainda sou carne, eu ainda sou ser humano, eu ainda sou sujeito às aflições desse mundo. Porém, eu não me conformo com a minha situação. Eu quero a cada dia mais ser parecido com o meu Salvador. Cada dia mais ter a luz e a aparência e a imagem e o caráter e a figura e as atitudes de Jesus na minha vida. Cada dia mais. Para terminar, eu quero deixar para você uma palavra do meu coração, cara. Que é a palavra que me traz um descanso enorme quando eu penso em pecado e em Jesus. A palavra está em Tito 3,5. Ele fala o seguinte: não foi com obras de justiça que nós tenhamos feito, mas foi segundo a sua grande misericórdia que ele nos salvou através de um lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você crê de Jesus de verdade, no seu coração você deseja Ele de verdade, tô falando na sinceridade, não estou falando de religião ou de placa, não, porque eu pouco me importo com isso.
Estou falando de receber Jesus como o Senhor de sua vida. A partir desse momento, o texto que vale para você é um que eu repito 200 mil vezes e eu vou repetir 300 mil vezes se precisar. Aí o texto para sua vida é 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas, todas elas se passaram. Eis que tudo foi feito novo. Que Deus não te deixe ficar preso no seu passado, que você não fique preso com as coisas que você fez, por causa dos seus pecados, mas que você veja que Jesus é um Deus que te quer muito e que Jesus ele quer te levar para a vida eterna, ele te perdoa, ele te ama e ele promete te cuidar até o dia que ele voltar. Que em nome de Jesus você entregue a vida para ele. Aleluia! Eu sou o Daniel Saad e eu tô indo para a eternidade. Um beijo para quem fica. Tchau!